Ficando aqui ao vivo, paz seja com todos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, gente. Pessoal, eu quero pedir perdão aí pela nossa demora, o nosso atraso. Nós estávamos na segunda de primeira e tumultuou tudo. Eu quero já começar orando e peço que você, se puder, compartilhe agora essa live com o máximo de pessoas. Eu tenho certeza que Deus hoje tem algo preparado para as nossas vidas. Eu quero depois compartilhar aqui com vocês como foi o nosso culto presencial hoje, a nossa segunda de primeira presencial. Foi surreal o que Deus fez, foi muito poderoso e não será diferente agora aqui em nossa live, ok? Então eu quero começar orando. Já já eu vou chamar aqui o pastor Irineu Grubert para estar nos abençoando, nos abrilhantando aqui com sua participação em nossa live. Se você pode, se você sente agora no seu coração, compartilha com alguém aqui e vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor nos conduziu até a cidade de Arapongas, debaixo do teu cuidado, dando-nos livramento. Eu quero agora rogar aos céus uma bênção especial aqui para a família da irmã Carla, na casa onde eu estou agora. Deus, que a casa dela seja abençoada, que o ambiente dessa casa seja abençoado, que o Senhor possa, Deus, estender a sua mão de poder sobre essa casa, que o Senhor possa estender a sua mão de majestade sobre este lugar. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos as tuas copiosas bênçãos, que os céus sejam abertos agora sobre a cidade de Arapongas e que vidas agora sejam impactadas por ti, que pessoas agora sejam, Deus, tocadas e tomadas pela tua unção, que o rio de Deus venha se manifestar agora sobre a vida dessas pessoas. Tu és o Deus da revelação, Tu és o Deus que conhece o nosso coração, Tu és o Deus que conhece a nossa mente, Tu és o Deus que sabe o propósito de estarmos aqui agora online, conectados com essas pessoas. Senhor, eu rogo agora aos céus que o Senhor venha nos dar inspiração na sua palavra, que o Senhor venha dirigir essa live. Não há um script, não há um roteiro. Aqui há corações ardentes, corações que almejam receber de Ti. Fala nessa noite, glorifica, Deus, o Teu nome. Fala nessa live, Deus, que pessoas ao entrarem nessa live possam ser impactadas pelo Espírito Santo. Aqueles que vão assistir esse conteúdo, assistir essa live posteriormente, possam ser também edificados por Ti. Venha, Espírito de Deus, sobre a vida de cada um. Pai, eu apresento, ó Deus, agora a vida dos internautas, aqueles que estão conectados comigo, aqueles que estão aqui, ó Deus, hoje ansiosos para ouvir a Tua voz, para receber uma porção do Teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, os amigos e irmãos que comigo estão de Londrina aqui, abençoa a vida do Christian, abençoa a vida do Renan, a vida do Alexandre, a família dos Teus servos, tudo aquilo que leva o Seu nome, sobrenome. Pai, seja agora coberto pelo Senhor. Enquanto eu estou nessa live, enquanto eu estou aqui, ó Deus, ardendo, queimando, impactado com aquilo que o Senhor acabou de fazer naquele hotel. Deus, que o Senhor possa também cobrir a minha casa, a minha família, que o Senhor possa abençoar a vida da Samira, a vida da Rebeca e da Raquel. Toma o meu lar em Tuas mãos, protege a minha casa e a minha família. Deus, não há outra razão para estarmos aqui ao vivo a essas horas da noite, se não for para o Teu nome ser glorificado. Então vem, Espírito Santo, vem com uma graça inconfundível, vem com uma presença que nos reposicione, vem com a alegria de termos a certeza que o Senhor está conosco. Fala o nosso espírito, nos coloca de pé na Tua presença, que possamos, ó Deus, ser impactados com a Tua unção, que possamos ser impactados com o Teu Espírito. Senhor, a Tua palavra diz que nas suas letras há Espírito. Queremos ouvir, ó Deus, em qual Espírito o Senhor hoje veio se manifestar aos nossos corações, para entendermos o Teu coração. Se conosco, nos abençoa, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo nesses dias. Nosso movimento Pedras de Ajuda tem apenas 4 meses de existência, 4 meses e 2 semanas. Bendito seja Deus na sua vida que me trouxe um copo de Coca-Cola. Aleluia. 4 meses e 1 semana. Nosso movimento é um nenezinho que está crescendo
e como está crescendo. Nós temos visto o agir de Deus através de lives, através das nossas ações, através dos nossos movimentos. Hoje rolou aqui em Arapongas, no Hotel Lodge, um culto presencial, a segunda de primeira presencial. Eu peço perdão a você, eu me atrasei, muita gente, eu fui dar atenção para as pessoas, acabei me atrasando, então eu peço a sua compreensão, isso não vai se repetir mais, eu não vou fazer a segunda de primeira presencial, nós vamos estar fazendo agora na quinta-feira, tá ok? Porque no presencial tumultua, eu me atraso, eu quero também deixar aqui meu agradecimento a Carla e sua família, ela é irmã do Renan, né, e abriu aqui as portas hoje pra gente, na cidade de Arapongas, acabou a live, corri para cá. Hoje o pastor Irineu Grubert estará conosco aqui e nós estaremos em 3 lives, essas 3 segundas-feiras, tá? Acordoadas, emendadas, uma com a outra. Hoje, na próxima e na seguinte, ok? O pastor Irineu estará conosco, nos abençoando. É um homem que Deus tem levantado na nação brasileira, é um profeta do Senhor. Eu respeito a unção que o pastor Irineu carrega e eu tenho certeza que você será impactado. Essa live ficará salva aqui no Instagram, essa live vai ficar salva também lá no YouTube, você depois pode também estar acessando, compartilhando com mais gente. Eu quero que você compartilhe agora com o máximo de pessoas, para que pessoas sejam abençoadas pelo Senhor, para que vidas sejam abençoadas pelo Pai. Eu vou chamar aqui o pastor Irineu, quero ver se ele já está aqui conosco. Quero ver se o pastor Irineu já está aqui na área. Aleluia. Pastor Irineu, homem de Deus. Se o senhor está aqui, manda um alô, manda um oi, manda um joia. Vou chamar aqui o pastor Irineu. Deixa eu procurá-lo aqui. Achei o homem. Estou chamando o senhor aí, pastor Irineu. Ô, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Oi, pastor. Oi, pastor. Me ouvindo bem? Tudo bem, tranquilo. Tudo bem, tranquilo. Graças a Deus. Aqui também tranquilo. Sempre bem. Com Cristo no barco vai tudo bem. Que alegria poder ter o senhor hoje aqui conosco. É uma satisfação imensa. Me sinto abençoado por Deus. Peço perdão também ao senhor, né, por essa demora nossa aí. Como pedir também aos nossos amigos internautas. O pastor Bruno Moradi está aí na área. Essa live está cheia de homem de Deus, cheia de profetas de Deus. O apóstolo também está aqui conosco. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os corações dos nossos irmãos. Pastor Irineu, como eu tenho falado com o senhor, com os irmãos que compartilham conosco essa responsabilidade, e como eu tenho sido abençoado por Deus através do seu ministério. Eu quero receber de Deus hoje aqui. O tempo é seu. Fica à vontade, santo homem. Pastor, cumprimentar todo mundo aí. Eu acho que meu microfone está aberto, alguma coisa assim que ele está repetindo para mim. Tá boa a voz aí? Aqui para mim está boa. A voz do pastor Irineu para vocês está boa? Eu vou mutar o meu aqui, ver se melhora para o senhor. Oi, aí sim, agora sim. Aí não está dando retorno para mim aqui. Então, dar um oi para todo mundo aí que está assistindo a gente, o pessoal que já entrou na live aí, Deus abençoe você. E dizer, pastor, que os contratempos são necessários até, né? Até Jesus, quando ia fazer alguma coisa, tinha tormenta, tempestade para ele, né? Então, para nós também sempre vai ter um contratempo ou outro. Mas passando essa fase dos contratempos, a gente tem a bonança aí para surfar, para andar no Senhor. E hoje eu acredito muito que uma live abençoada de Deus, né? Nós tivemos aqui já um tempo atrás uma live muito abençoada e agora vamos ter 3 lives, né? Hoje, na próxima segunda e na próxima, são 3 segunda-feiras abençoadas e seguidas aí, uma da outra, né? Eu cheguei um pouco hoje também, pensei que eu ia me atrasar, mas eu não consegui. Eu estava em Santos, esse final de semana, São Paulo, depois ontem Santos, e hoje eu pensei assim, mas Deus me ajudou, cheguei aqui no horário
estão aqui, estamos juntos. Então, um abração aí para todo mundo que está junto aí. O senhor achou que ia atrasar e eu ganhei do senhor. Eu consegui me atrasar mais do que o senhor. Então o prêmio hoje é meu, tá? Tá bom, pastor. Tá bom, pastor. Mas vamos lá. Eu acho que você tem que mutar seu microfone de novo aí. Aí, ok. Tá bom. Depois, quando você fala, você abre ele, porque senão ele tá dando um áudio para mim aqui dentro, tá? Muito bem. Gente, olha, tá queimando muito no meu coração uma palavra, mas muito mesmo, de Lucas 6,47, né? Quando Jesus diz, qualquer um. Eu gosto muito dessa tradução, né? Algumas traduções dizem quem vem a mim, mas uma das traduções diz qualquer um que vem a mim. Então não está falando de sexo, de raça, de cor, de escolaridade, não está falando de posição social. Qualquer um que decidir vir a Jesus, ouvir sua palavra e praticá-la. Então Jesus diz, eu mostrarei a que ele é semelhante. Aí ele diz, semelhante a um homem que cavou numa rocha e veio as tempestades, veio os desafios da vida, bateram nele, mas não derrubaram ele. Então, para mim é muito importante a gente entender, numa época que vivemos de muitos desafios hoje, muitos desafios, né? Hoje, a notícia do mundo mais temerosa é lá no Afeganistão, né? Os movimentos emocionais, sociais do mundo, as pessoas no mundo, cada vez mais o mundo está ficando mais agitado, ou seja, mais tempestuoso. E como a gente pode viver num mundo desses e ser abençoado? Como a gente pode viver num mundo desses tão difícil e ser abençoado? A primeira coisa que eu acho que a gente precisa compreender é o seguinte, que para esse tempo, algumas pessoas até perguntam e dizem assim, pastor, por que eu vim a esse tempo? Né? Eu podia ter vindo numa outra época, na época quando Davi esteve na terra, quando Salomão esteve na terra, quando Abraão esteve na terra. Mas por que eu vim nesse tempo? É porque aqueles homens ou mulheres que viveram naquela estação, eles foram preparados dentro de um propósito eterno para aquela estação. Para essa estação de tanta dificuldade, de tanta necessidade no mundo, a pessoa mais bem preparada, a pessoa dentro de um plano divino, de uma eleição soberana de Deus, a pessoa escolhida no dedo de Deus para vencer nesse tempo é você que está comigo nessa live. Por isso que Deus te colocou no mundo exatamente agora. Não é, você não veio por acaso, você veio nesse mundo, nesse tempo, porque você foi uma pessoa escolhida de Deus, e a Bíblia diz que com eleição de Deus para ser um vencedor em Cristo Jesus. E aí, pastor, é que a gente talvez precisa compreender um pouco sobre história e eleição. A nossa história, nós podemos construir ela sem Deus. A Bíblia narra uma humanidade que constrói a história sem Deus. A Bíblia narra de pessoas que constroem uma história sem Deus, alienadas, separadas de Deus. E muitas das vezes nós construímos muitas partes da nossa história, nós construímos alienadas de Deus. Mas, e aí elas são cheias do quê? De fracassos, são cheias de decepções. E talvez hoje, pessoas aqui nessa live vão ter que fazer uma reflexão e dizer assim, puxa vida, eu realmente construí alguma coisa que não está bem, meu casamento não está bem, as minhas finanças não estão bem. E aí, essa é a sua história. Mas, quando você compreende a sua eleição em Deus, aí é diferente. A eleição não é aquilo que você faz com os seus esforços, não é aquilo que você constrói com a sua capacidade.
A sua eleição é uma revelação que você descobre que Deus construiu em Cristo Jesus, que Deus fez em Cristo Jesus. Por isso que quando Paulo escreve aos Efésios 1, 10 e 11, ele vai dizer o seguinte, que todas as coisas vão convergir em Cristo. Por isso a profunda necessidade que temos de nascer de novo. A base do cristianismo não são templos, não são religiões. A base do cristianismo é nascer de novo. A base do cristianismo é ter uma experiência em Cristo Jesus. Jesus disse em João, o evangelista escrevendo, ele narra a experiência de Jesus dizendo que quando ele fosse levantado na cruz ou entre os céus e a terra, ele atrairia todos. Ele está falando a mesma linguagem que Paulo vai falar mais tarde, que tudo vai convergir em Cristo Jesus. E aí o bom, pastor, é que quando a gente compreende que a nossa história de fracasso pode convergir para Cristo Jesus e morrer ali, e nascer ali uma revelação, um entendimento de uma eleição vitoriosa em Cristo Jesus. E aí sim, o casamento de uma pessoa pode estar um fracasso, as finanças de uma pessoa pode estar um fracasso, a vida espiritual daquela pessoa pode estar um fracasso, tudo morre em Cristo Jesus e vai nascer agora uma eleição em Cristo Jesus de que essa pessoa pode fazer uma virada, né? Aquela questão de dar aquela virada na vida. Então, o primeiro grande ambiente que o Espírito Santo revela para nós é esse ambiente da salvação e que marca a nossa história e a nossa chegada de começar uma caminhada em Cristo Jesus. Lá do Romanos 8, 11, né? E o gostoso, o maravilhoso é que religiões, homens, todas essas coisas acabam condenando e arrastando o passado das pessoas junto. Mas Jesus, quando ele começa a nossa eleição, ele começa sem passado. Porque ele diz agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Deus está dizendo o seguinte, quem começa uma eleição em Cristo Jesus, não importa a história que teve. Por isso que às vezes as pessoas não compreendem, né? Como que uma prostituta vai se converter e daquele dia em diante ela deixa a sua história e começa uma eleição. Fica a história de horror no passado e ela vai daquele momento ser uma mulher honrada. Ela não tem mais passado para Deus, porque agora ela entrou dentro de uma eleição, igual a mulher samaritana. Ela entrou dentro de uma eleição em Cristo, é diferente. Uau! E aí a gente começa uma nova vida, e aquilo que Jesus diz, quem vem a mim e ouve minha palavra e as pratica, então eu vou mostrar quem é semelhante, porque ele é semelhante àquele que construiu a vida em Cristo. Eu sempre digo que quem gosta de lembrar passado é museu. Deus ele tem uma capacidade de, através do perdão, de eliminar o passado, eliminar uma história, fracasso. Então, eu queria começar hoje falando aqui nesse assunto, ao menos está tocando muito no meu coração, de a gente falar sobre isso, porque talvez algumas pessoas, elas até se condenam, acabam se condenando, porque erraram na vida, porque às vezes até perderam um casamento, às vezes até transgrediram e carregam isso como uma condenação. E aí a gente precisa entender que quando a gente entra num perdão em Cristo Jesus, tem a condição de a gente entrar na nossa eleição em Cristo Jesus. A primeira coisa é essa questão do perdão. A segunda é a gente receber um ambiente do poder de Deus. Por isso que Jesus disse para aquele grupo de pessoas lá, eu acho que não se tem ideia de quantas pessoas Jesus curou, de quantas pessoas Jesus libertou, de quantas pessoas Jesus alimentou, de quantas pessoas Jesus ministrou na vida. Mas 120 pessoas dessas, milhares, 120 pessoas queriam mudar a sua história para numa nova eleição em Cristo.
E elas foram lá no dia, naquele cenáculo, fazer exatamente o que Jesus disse. Olha, vocês ficam em Jerusalém, que eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês. E a Bíblia diz em Atos 2:4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. De repente, o Espírito de Deus vem e vai mudar a mentalidade que construiu aquela eleição, aqueles homens. E a gente olha daí a história pessoal de cada um. Pedro, com seus medos, com a sua covardia, inclusive traiu Jesus, depois vai se tornar um monstro no serviço do reino. Mulheres simples, donas de casa, pescadores, eles vão se tornar homens e mulheres que dividiram a história do mundo de então, antes deles e depois deles. Porque eles, mesmo dentro de um projeto religioso que tinha antes de Cristo e da vinda do Espírito Santo, agora, com o Espírito Santo, começou uma eleição na vida deles. E aí eles entenderam o seguinte, que eles não nasceram naquela época para marcar uma história de sofrimento, só de derrota, mas uma história no meio das lutas, das tribulações, das adversidades e de tudo aquilo que era aparentemente ruim, se tornou um lugar de bênção, porque aquelas tempestades bateram naqueles 120, mas não derrubaram eles. Por isso que eu quero fazer uma pergunta aqui, pastor Júnior, é o seguinte, quantas pessoas estão na live aí tem luta? Você vai dizer assim, pastor, se você tem luta, escreve aí embaixo agora. Eu tenho luta, eu tenho. Se você tem luta na vida, deixa eu dizer uma coisa, bem-vindo ao clube, meu irmão, bem-vindo ao clube. Por quê? Todos nós temos. Sabe qual é a diferença que Jesus disse? Jesus não disse que as pessoas não teriam lutas. A Bíblia não narra ninguém sem desafio. A Bíblia narra de pessoas que vão vencer os desafios, vencer as lutas. E é sobre isso que nós estamos ministrando aqui nessa live. Como você vencer os desafios da vida. Como você ser um vencedor nas tempestades, nas lutas. E essa é a diferença. Não é só ter luta. A luta o pastor Júnior tem, eu tenho, todo mundo tem. Mas é como você vencer esses desafios. E aí a gente precisa entender como você planejou a sua história e como Deus planejou a sua eleição. Às vezes a gente chega na nossa história em dias de fracasso, mas dentro da eleição em Cristo, em todas as coisas, sem exceção, a Bíblia diz, Deus te considera, Deus te escolheu, Deus te planejou para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você quiser uma parte aí, ó, você pode pedir aí, pastor, tá? Agora, é interessante o seguinte, que a gente precisa... Jeremias, eu acho que é Jeremias 29:11, diz assim, Deus dizendo assim, porque eu sou o que conheço os planos de vocês. Então, Deus já começa quebrando a gente de cara. Deus dizendo assim, quem conhece os planos da sua vida não é você. Você pode ter construído uma história que você quis, mas quem conhece os planos da sua vida sou eu, Deus diz. Jeremias 29:11. Ele diz planos de prosperidade. Não planos de causar danos, mas planos de prosperidade. Planos de esperança e planos de futuro. Quando a gente olha nessas três questões, prosperidade, esperança e futuro, primeiro que prosperidade, a palavra que define, principalmente no Antigo Testamento, a palavra que define prosperidade é a palavra shalem, ou seja, no hebraico é a palavra paz. Toda tradução que a gente vê lá em Salmos 1, bem-aventurado, Deus falando para Josué, olha, você vai ser um sucesso se você aprender a meditação, bem-sucedido. Então, bem-sucedido, bem-aventurado, próspero,
feliz, cheio de paz, a raiz é a mesma palavra. Então, Deus está dizendo que ele tem esse plano de a pessoa ser bem-sucedida, bem-aventurado, próspera, feliz. No Novo Testamento, a palavra no grego que define essa palavra, ela já muda para a palavra eirene, ou seja, é a mesma coisa. Deus tem tudo inteiro para a sua vida. Na eleição em Cristo, Deus não tem nada quebrado. Então, se a gente construiu uma história que se quebrou no meio, Deus tem condição de, numa eleição em Cristo, destruir isso e começar uma vida vitoriosa. Então, Deus está dizendo que a gente tem que ter essa esperança para começar de novo. Muitas pessoas estão machucadas e não querem começar. Não querem começar financeiramente, estão aí, quebraram. Aconteceu uma história na vida delas. Muita gente, emocionalmente, está quebrada, machucada, ferida. Muita gente, espiritualmente, está ferida. Para cada uma pessoa que serve hoje na igreja, existe uma que está fora. Será que Deus desprezou essas pessoas? Não. A religião pode ter desprezado, a religião pode ter uma resposta até religiosa para isso, mas Deus escolheu essa pessoa para colocar nesse tempo, nessa época, numa eleição para ela ser vitoriosa. Então Deus está dizendo que a gente tem que ter uma esperança de começar tudo de novo. Não importa quantas vezes a gente, na nossa história, a gente fracassou, a gente quebrou espiritualmente, quebrou financeiramente, ainda assim Deus tem um plano de esperança e, o mais importante, um plano de futuro. Um plano com futuro. Ou seja, os dias de amanhã, só Deus sabe o que vai acontecer. E aí é que eu acho assim uma coisa maravilhosa, pastor. Você imagina o seguinte, a Trindade, antes dos dias, ou seja, na eternidade, Deus criando as coisas. Porque Deus não está sujeito aos nossos dias. Dias e horas, a gente até diz sentenças que se tornaram evangélicas, mas são até heréticas, que a gente diz assim, ó, Deus não chega atrasado, Deus não chega adiantado, Deus chega na hora certa. Na verdade, nada disso é verdadeiro. Na verdade, se a gente pudesse transferir essa frase, a gente poderia dizer assim, ó, Deus sempre esteve lá, ou seja, adiantado, atrasado, não tem nada disso. Deus sempre esteve lá, porque Deus está na eternidade. Tempo é uma criação de Deus para outras criações, como o que Deus fez de visível e inclusive o ser humano, o tempo, nós estamos sujeitos ao tempo. E isso tudo está sujeito, um pedaço de papel, um plástico, ao ser humano, tudo estão sujeitos ao tempo, porque o tempo também é uma espécie de juízo sobre as coisas. É uma espécie de Deus trazer juízo. Mas isso é um outro assunto. Agora você imagina comigo, pastor, Deus lá na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizendo o seguinte, vamos criar uma coisa diferente. O Pai falando isso. E agora, é interessante que a Bíblia diz que Deus não faz nada, mas nada sem propósito. Nada. Deus não faz nenhuma coisa sem... Tem que ter um propósito. E aí Deus olha para o Filho numa mesa, imagina, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo sentado numa mesa ao redor, planejando a criação. E aí o Pai olha para o Filho e fala assim, eu descobri o propósito. Tudo que eu criar vai ser por você, para você e através de você. E aí, todas as coisas, depois a Bíblia vai dar a raiz, são criadas exatamente por Cristo, para Cristo, e sem Cristo nada se fez. E aí Deus coloca nossos primeiros pais na terra, Adão e Eva. E Deus tinha uma capacidade de comunhão com essa primeira criação humana, mas aí o homem pecou, o homem errou. Deus, ele teve que ser retirado, o homem. E aí eles olham na criação, tudo acontecendo, né? E o Pai fala assim, filho, tudo foi criado por você, para você, através de você, só você é que pode restaurar. Então, nós vamos fazer você virar um também, como eles.
E é interessante que quando Deus fez o ser humano, na conversa entre Deus, há uma conversa na Bíblia, narrando, parece que Deus está dizendo assim, que modelo nós vamos usar para criar o ser humano? Aí Deus resolve entre eles, lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos usar nós como modelo e vamos criar o ser humano, a nossa imagem e nossa semelhança. Por quê? De toda a criação de Deus, o único ser que Deus criou, que Deus pode habitar dentro dele, e ele dentro de Deus é o ser humano. É interessante, criou algo como ele. E aí, a gente sabe da história que Jesus Cristo se tornou a palavra, através do Espírito Santo, encarnou no ventre de uma moça chamada Maria e se tornou o homem, Jesus Cristo. O Emanuel. Emanuel quer dizer de Elohim, Deus, man, de homem. Cristo, Elohim e o homem. Deus se fez homem. E aí a gente sabe da história que a Bíblia diz nas mensagens apostólicas que ele caminhou entre nós cheio de graça e de glória. Mas aí ele venceu o pecado, a morte, o inferno e tinha que fazer uma coisa. Jesus restaurou novamente a condição do ser humano poder voltar para Deus. Mas aí Jesus não podia ficar na terra contando isso. Porque Jesus não era da terra, a Bíblia diz. Ele era do céu. Então ele não podia ficar na terra, teve que voltar para o céu. Agora você imagina tudo isso lá na eternidade acontecendo antes da criação. Aí o Espírito Santo chega na vez e fala assim, puxa, quem que vai contar esse plano que eu chamei o Júnior para botar na terra nesse tempo de dificuldade? O Irineu Gruber, a Maria, o João, que está nos assistindo aí, quem que contaria o plano que eu vou colocar ele em 2000, ele vai estar em 2021, vivendo no mundo de adversidades, de lutas, mas eu quero contar que ele é um vitorioso em Cristo Jesus. O Espírito Santo diz, uma vez que o Filho criou, resgatou todos aqueles que forem resgatados, eu vou entrar dentro deles e eu vou contar um plano vitorioso. E aí eu acho isso aí maravilhoso, pastor. Quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, e enche aquele grupo de pessoas, assim como ele também está disposto conosco, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Ali não está falando sobre judeus, ali está falando sobre criação. Jesus veio para toda aquela criação de Deus, mas nem todos o receberam. Mas quem o recebeu? A Bíblia diz, Deus dará a ele o poder para ser feito filho de Deus. E aí o Espírito Santo, a pessoa tem exatamente esse entendimento de que nasceu de novo. Deus se revelou a ele. Agora acabou a sua história. Acabou a história de uma herança de Adão, de alma vivente, para agora uma eleição em Cristo de um espírito vivificante, que não tem mais passado para acertar com Deus. Foi tudo pago em Cristo Jesus. E agora nós precisamos descobrir o que nós somos na nossa geração, o que nós somos, qual a nossa função, qual o propósito de Deus para cada um. E talvez esse seja o grande pergunta hoje das pessoas: o que eu sou? O que eu sou aqui nesse mundo, né? Tem gente que tem até uma atividade imensa religiosa, mas ela não descobriu o que ela é em Cristo Jesus na sua eleição. Ela ainda frequenta com intensividade ambientes religiosos, mas se sente condenada. Se sente condenada, se sente parada. E aí, o que Deus tem para você? Jeremias 29:11. Deus está dizendo, eu é que sei que o plano que eu tenho para você. Então, eu tenho que contar esse plano para você. Você precisa me ouvir, Deus está dizendo. Você precisa botar no coração uma esperança de ouvir o plano que eu tenho para vocês. Então, a maioria de nós, quando nasce de novo, acaba não dando
a condição para Deus relatar em nosso coração esse plano. Porque, pastor Júnior, a maioria de nós quer condicionar as experiências com Deus dentro das experiências de histórias de fracassos pessoais. E aí a gente quer transferir isso para Deus. Deus, ele não é nenhum pensamento, nenhuma mentalidade, e por mais privilegiada que seja a sabedoria humana, ela não tem relação com a sabedoria de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Então, e a Bíblia diz que olho não viu, ouvido não ouviu, e mente alguma descobriu o que Deus tem para aqueles que o amam. Então, nós precisamos agora entender essa revelação de Deus para a nossa vida. Para mim, tudo mudou alguns anos que eu já estava na igreja. Mas estava decepcionado comigo, com as pessoas, com tudo ao meu redor. Porque eu estava vivendo uma história só. E uma história baseada em esforços religiosos, em esforços humanos, e não uma eleição conquistada em Cristo. Mas o dia que eu decidi entregar, me render a esse entendimento, é interessante, aquele dia mudou tudo para mim. Porque eu lembro, o meu testemunho, pastor, é que um sábado eu cheguei para minha esposa e disse assim, olha, hoje eu vou para a igreja, se Deus não falar comigo, eu vou jogar minha Bíblia no caminho da casa para fora e vou deixar de ser crente. Sabe quando você sabe que ama a Deus internamente, mas externamente você está decepcionado com tudo e com todos, e com você, com os outros, com a igreja, acha defeito em tudo? Naquele dia Deus falou comigo mesmo. Muito simples, mas Deus começou a abrir a história. E aí, é interessante que eu queria passar uma coisa hoje aqui, que a Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então você não consegue entender a história que Deus, a eleição que Deus tem para você em Cristo por sua mente, nem pelo seu ouvido e nem pelos seus olhos. Você vai entender por um ambiente que você ama de Deus e Deus vai se revelar. Até a gente às vezes diz, eu encontrei Jesus. Na verdade, a gente não encontrou Jesus, né? Nós estávamos nas trevas. Quem encontrou a gente foi Jesus. Ele é a luz, né? Nós éramos perdidos. Mas, agora a Bíblia diz que Deus se revela, e o versículo 2, de 9 em diante, de primeira carta aos Coríntios, Paulo vai dizer para aqueles que o amam. Ou seja, mas Deus não ama todo mundo, Deus ama todo mundo sem distinção. Assim como eu sou um pastor, estou mais de 35 anos no ministério, o pastor Júnior está aí. Deus ama a gente? Ama. Deus ama a prostituta, o bêbado, o viciado, o ladrão, do mesmo jeito que ama a gente. O amor de Deus, ele é incondicional. Mas agora, Deus não está falando na relação do amor de Deus em direção ao ser humano. Ele está falando do nosso amor em direção a Deus. Porque Deus vai se revelar àqueles que o amam, daqueles ambientes que você ama em Deus. Por exemplo, se realmente, você que está nessa live conosco, se realmente você decidir mudar e amar os ambientes de Deus, Deus vai se revelar. Se você quiser mudança na área das finanças, Deus não vai fazer você ganhar uma loteria esportiva. Mas Deus vai se revelar com entendimentos para você ser um vencedor na área das finanças. Se você tem um casamento fracassado, Deus simplesmente não vai sair você divorciando e te dar uma outra pessoa para simplesmente dizer, isso aí vai ser a solução. Não. Deus vai se revelar como você ser um bom marido, como você ser uma boa esposa, como você ser um vencedor nessa área. Mas você precisa
amar esse ambiente da palavra. Por isso que muitas vezes, quando a gente está falando sobre um assunto, as pessoas não amam aquele ambiente e não recebem. Jesus ministrou para milhares de pessoas, mas só 120 amaram aquele ambiente do Espírito Santo, pastor. Só 120 é que amaram aquele ambiente. Os outros queriam as coisas de Deus. E com legitimidade. É tão bom receber um milagre de Deus. Agora, viver num ambiente de Deus é diferente de um milagre. Porque você não recebe um milagre, você vive em milagres. Você vive em milagre, em ambientes de milagre. Então, como a gente destrava essa consciência espiritual? Já que Deus, ele não é sabedoria humana, Deus não se manifesta pelo ouvido natural, nem pelo olho. A gente precisa entender que a gente precisa destravar o nosso espírito para uma consciência espiritual. Deus, ele é um espírito. E a gente tem que ter um relacionamento com Deus de maneira espiritual. Primeiro, ativar esses ambientes. Ter amor pelos ambientes do Espírito Santo. Por que nós precisamos receber uma palavra? Por que nós precisamos ser ministrados? Por que nós precisamos que essa unção de Deus toque a gente nas reuniões, no nosso momento de oração? Por que nós precisamos ser ministrados, pastor? Porque nós precisamos de santificação. E o único Espírito que santifica é um só, que já tem nome e sobrenome, chama Espírito Santo. Nós somos espíritos santificados. O Espírito Santo, nós não temos santidade em nós. Por isso que hoje, segunda-feira, quantos de nós passamos por lutas, passamos por etapas no mundo em que veio coisa para nos lamear, nos sujar, ouvimos palavrões ao nosso redor, ouvimos ofensas ao nosso redor, vimos imagem que os nossos olhos não deveriam ter vistos. E aí, como que você faz para se limpar? Dentro dos ambientes do Espírito Santo. Por isso que a gente precisa ser ministrado. Você estava falando de uma reunião aí, que vai ser transferida agora para quinta-feira. Espero que um dia desse eu vou uma quinta-feira aí ministrar. Mas por que a gente precisa dessas reuniões? Exatamente porque a gente precisa ser santificado. Esses ambientes do Espírito Santo nos lavam, nos purificam, nos enchem, nos tiram dos ambientes imorais, das imagens imorais que nós recebemos, de tudo aquilo que nos enlameou, nos sujou, e o Espírito Santo nos santifica. Dentro desses ambientes do Espírito Santo, nós somos ativados nos dons. Por exemplo, pessoas vão receber dos dons espirituais, vão receber o dom da profecia, palavra de conhecimento, dom de curar, dons de línguas. Por quê? Porque se uma pessoa recebe esse dom, é ativado, e ela vai num lugar e Deus mostra uma palavra de conhecimento, alguém que tem um câncer, e ela ora, vai mudar uma história de uma vida, de uma família. Então, a gente precisa amar os ambientes do Espírito Santo. E esses ambientes vão exatamente ativar uma mente espiritual em nós. Vão ativar o quê? Santidade do Espírito Santo, vão ativar dons, vão ativar habilidades de Deus sobre nós. Quantas pessoas foram escolhidas por Deus aí nessa live? Você foi escolhido por Deus, mas não está entendendo a habilidade que Deus deu para a sua vida. Não está entendendo a santificação de Deus. Muitos não conseguem sair de uma vida, às vezes, de pecado. E eu não quero trazer nenhuma condenação aqui. Eu quero trazer uma resposta para a sua vida, para você poder sair dos ambientes sujos e entrar nos ambientes de santidade. Receber as habilidades do Espírito. Talvez quantos estão aqui serão pregadores, serão missionários, serão homens que talvez hoje, ou mulheres, não têm um centavo no bolso, mas foram escolhidos por Deus para serem megas empresários. Ganhar milhões
com um propósito de se envolver no Evangelho, levar o amor de Deus às pessoas. Outros vão ter habilidades de intercessão e vão trazer avivamento para cidades, para lugares, e talvez nem compreendam tanto que fizeram parte disso, mas eles vão amar essa habilidade de orar. Então, quando a gente ativa essa mente espiritual, é dentro desses ambientes do Espírito Santo. Outra coisa, a gente precisa acelerar o novo de Deus, pastor. A gente precisa discernir os tempos. Dia 7 de setembro, eu vou ter uma conferência online, que é exatamente isso, discernindo os tempos e as estações. Depois eu vou deixar o telefone aí, pastor. Se você quiser escrever para o pessoal... Eu vou colocar aqui. Fala para mim que eu vou marcar aqui. Eu marco aqui isso. 47 9 9663 5226. 5226. Tá. Pessoal, você que pode participar, gente, eu tenho certeza que você vai ser edificado, vai ser transformado. Eu vivo, pastor, resultados de ambientes desse, onde eu sou ministrado, muitos ambientes desses pela sua vida, né? Onde eu sou alimentado. Então, muitas vezes a pessoa vê a gente fluir no dom, no culto, como agora há pouco numa reunião presencial, Deus se manifestou de uma forma tremenda, né? Nós estamos tendo uma reunião presencial aqui no hotel em Arapongas, porém nós vamos começar a fazer a quinta-feira, porque segunda-feira eu quero me dedicar só à live só. E como Deus tem se manifestado agora. Agora, como que o pastor chega nisso? Né? De que forma que o Senhor transita nesse ambiente de poder? Isso é construído numa vida no Espírito Santo. Claro. Hoje eu citei um exemplo, eu vou repeti-lo aqui. Certa vez eu terminei uma ministração, um culto muito abençoado. E um moço, um rapaz, chegou para mim e falou assim: pastor, põe a mão sobre a minha cabeça e transfere a unção sobre a minha vida. Faça uma transferência de unção. Eu creio nisso. Eu creio na transferência de unção. Só que naquele momento, para aquele moço, é um caso específico, e cada caso é um caso, eu peguei o lenço que eu tinha em minhas mãos, lenço que a gente usa para enxugar o suor de uma ministração ali, e dei na mão dele. Falei: toma, leva para casa. E ele olhou para mim e falou... Eu vi nos olhos dele que ele reprovou aquilo e não estava entendendo. Aí eu disse o seguinte para ele: para você receber o que Deus tem colocado em mim, você tem que suar o que eu suei, chorar o que eu chorei e viver o que eu vivo. Então as pessoas elas querem receber de Deus, mas elas querem pular etapas. E é impossível viver num ambiente de poder, é impossível imergir nas águas do Espírito sem frequentar ambientes desses, ambientes de ministração. Porque existem pessoas que elas têm resistência a ambientes desses, e é impossível. Então, 7 de setembro é uma oportunidade que Deus está dando aqui. Nós estamos com 1.149, 1.150 pessoas agora ao vivo, e Deus está dando uma oportunidade. Eu tenho um grande amigo meu, eu creio que ele está aqui na live, o pastor André Chagas, é um grande amigo meu de Curitiba. Na verdade não é Curitiba, a igreja é Curitiba, mas ele está pastoreando uma cidade vizinha, e ele começou agora a seguir o Senhor, e como ele está sendo impactado pelo seu ministério. O pastor André Chagas foi durante 16 anos missionário na Rússia, ele foi pastor na Jocum, foi missionário da Jocum, e como ele está recebendo. Então eu tenho certeza, né, que hoje eu estou sendo aqui presenteado, e 1.300 pessoas agora estão sendo presenteadas com essa ministração. Eu estava aqui mutado o meu microfone por conta de um delay, troquei até o fone aqui, o rapaz desceu ali para pegar para mim, mas eu estou vendo Deus falar aqui nessa live muito forte. Isso, Campo Largo, o Jacques, que é nosso amigo em comum, um beijo, Jacques. O Jacques está colocando aqui, ó, Campo Largo. Então, assim, como pessoas estão sendo abençoadas através do seu ministério.
Pastor, o senhor é um grande escritor de livros, né? E alguns títulos e temas que eu gostaria que o senhor falasse aqui para esse povo. E eu não sei se é através também desse mesmo número que está fixado aqui, que eles podem entrar em contato. Por gentileza, fala um pouco também sobre o livro, A Unção, andando no Espírito. Fala para eles aí. Deixa Pastor, eu ficar mutado aqui para o senhor falar. Eu estou aqui do meu lado só com 2 livros nessa mesa, porque eu cheguei correndo aqui para a live, eu nem trouxe o material para cá. Mas esse aqui é um livro que eu falo bastante, ó, sobre finanças. O subtítulo é Construindo, ou melhor, Administrando os Recursos à Maneira de Deus. Como ser um mordomo de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios e diz, segunda carta 9:10, Deus nos dá, aquele que nos dá pão para comer e aquele que nos dá semente para semear, é o mesmo que sacia e também dá sementes para multiplicação. É o mesmo que nos dá saciedade, ou seja, aquilo que é a nossa necessidade, e também é o mesmo que multiplica. E a gente precisa, então, pensar sobre uma coisa. Eu estou vivendo só para me sustentar, então está faltando uma coisa, que eu estou matando a capacidade multiplicativa de Deus. Então, esse livro aqui eu falo bastante sobre isso, como você aprender a multiplicar o que Deus colocou na sua mão. Muito sobre esse assunto aqui. O outro é esse aqui, pastor, é um livro. Eu tenho 10 livros escritos, mas eu estou com esses 2 títulos na mão aqui. Eu tenho um que fala só sobre oração em línguas, né? São 170 páginas, 180, só sobre oração em língua. Daqui eu falo sobre a habilidade de Deus, sobre um homem ou uma mulher para ele fazer a obra como o próprio Deus faria através dele. Então, esse telefone é para tudo, pastor. Para a conferência de setembro, se a pessoa quer saber. E essa conferência, eu vou falar exatamente isso. Pastor, os ambientes do Espírito Santo, eles abrem uma fome, se transferem a unção. A unção, por exemplo, se você está num ambiente onde eu estou como evangelista, e aquela unção caracteriza o teu ministério, é um evangelista, você fala, eu sou isso. A unção te encaixa dentro do seu chamado. Agora você precisa construir o seu ambiente com Deus. Jesus disse assim que, voltando ao texto que nós começamos, eu mostrarei, ele é semelhante ao que começou a construir, cavar, é uma construção. Então, como eu acelero também essas etapas da minha vida? Pular não pode, pastor. Não tem essa chance em Deus. Porque Deus não ensina o seu segundo passo enquanto você não der o primeiro. Deus não te ensina a correr enquanto você não aprende a caminhar. Então, na verdade, a gente não pula etapa, a gente pode acelerar. Como eu acelero? Primeiro, entendendo o mundo espiritual. Jesus olhou para os discípulos numa colheita, né? numa lavoura. Certa vez ele disse, vocês estão vendo os campos ali? Todo mundo deve ter sentido sim. Então, vocês veem que ainda falta um tempo para colher. Esse era o mundo natural. Toda parábola que Jesus explica através de uma planta, de um animal ou de uma figura, ela quer dizer uma lei espiritual. Então, Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão vendo que ali, naquela colheita, falta um tempo. Mas, por isso que vocês precisam entender que quando vocês olham com esses olhos, sempre vai estar desacelerado. Mas eu vos digo que os campos já estão brancos. Não falta tempo. Então, Jesus estava ensinando um processo de acelerar. Como que você acelera? Saindo de um natural para o sobrenatural. É discernir os tempos e as estações. E nós estamos vivendo numa época difícil no mundo, mas é a época, e eu quero ser um profeta de Deus para você hoje, que está conosco nessa live, esse é o tempo de você ser abençoado, acelerar. É o tempo de Deus te abençoar financeiramente, te abençoar espiritualmente, te abençoar emocionalmente. Deus pode acelerar os processos na sua vida. Mas você precisa ouvir o Espírito Santo. Se você ouvir Deus, Deus não tem limite para te abençoar. Deus não tem limite para te abençoar.
Os limites quem põe é a gente. Eu estava dizendo, eu tenho um conselho para um homem. Um dia ele estava me contando, era um homem de uma imobiliária, de uma das famílias mais ricas de São Paulo, aí da capital. E ele estava contando sobre o seu futuro divórcio, né? E estava falando mal da esposa. Ele já era um senhor de idade, falando que a mulher dele estava velha, estava chata, não sei o que e tal. E que ele tinha arrumado uma mulher nova, uma moça nova. Ele ia largar da mulher velha dele, que era uma chata, ia ficar com a nova, que era muito bonita e tal. E aí ele, contando essa história para mim, eu ouvindo por educação, ele disse, o que você acha? Aí eu falei, olha, não é o que eu penso, né? Não é o que eu creio. Eu falei assim, daí o Espírito Santo mostra, ele acelera o tempo. E aí Deus me deu uma palavra para dar para aquele homem. E eu disse, olha, você vai fazer o seguinte, então eu posso te dar um conselho. Da mesma forma que você está falando mal da tua esposa aí, ó, você chega hoje com essa cara aí chata aí, ó, para tua namorada nova e diz para ela assim, com a cara bem triste, que você faliu, que você quebrou, que você não tem mais nada, que você agora você só tem ela. Dei esse conselho e fui embora. Isso era sexta-feira. Na segunda-feira esse homem me ligou. Pastor, eu preciso falar com você. Aí eu fui lá no final da tarde, era caminho da minha casa, e ele disse, pastor, você sabe que eu achei loucura o que você me falou na sexta-feira, mas eu cheguei lá para minha namorada e com a cara triste assim, falei, olha, eu queria te contar uma notícia ruim, eu fali, eu quebrei, eu não tenho mais nada, eu sou um homem quebrado, só tenho você. Ela falou, então você não tem mais nada não. E aí esse homem caiu na real. Caiu na real. E ele me chamou, ele falou, pastor, o que eu estava fazendo? E esse homem, ele acabou me dando um apartamento que mais tarde eu fui vender ele lá no Itaim Bibi, que é uma das regiões mais valorizadas de São Paulo, a Zona Azul de São Paulo, por $1 milhão. Então, quando você consegue discernir, é $1 milhão que é a bênção? Não, pastor, não é $1 milhão. É quando você ouve o Espírito Santo. É isso que te abençoa. Deus não tem limite para te abençoar quando você ouve o Espírito Santo. Quando você ouve o Espírito Santo e obedece, faz o que ele manda, Deus não tem limite, ele acelera. Ele não pula etapa, ele acelera a etapa. Ele acelera. Então, o que eu quero dizer hoje, quem está assistindo a gente, você tem, dentro desses ambientes, tem que acelerar. Eu lembro quando eu fui cheio do Espírito Santo. Nunca ninguém me falou em orar 2 horas, 3 horas. Eu orei 10 horas em línguas sem parar. E daquele dia em diante, eu comecei a orar de 2 a 10 horas por dia. O dia que eu mais fiz foi 10. O dia que eu menos fazia era 2. De orar em línguas mesmo. Tá dirigindo o carro, chora, manda, raça. Porque eu estava fazendo o quê? Eu não estava pulando etapa. Eu estava acelerando. Quando você se entrega ao Espírito Santo, pastor, você acelera. E nesse tempo, hoje nós já estamos aí 11 horas, já eu preciso dormir 5 da manhã, eu tenho uma live 5h30 de novo. Depois às 6 horas eu tenho um programa também, uma live, uma rádio nos Estados Unidos. Mas é o que eu queria hoje finalizar a minha conversa, que nós vamos continuar ela na outra segunda-feira, pastor. É que a gente precisa se entregar ao Espírito Santo, se render mais, acelerar esses processos na nossa vida, discernir as estações. Então, 2021 a 2030 vai ser uma década. Vai ser a década, se você abrir o seu ouvido espiritual e me entender o que eu estou falando agora como um profeta de Deus, vai ser a década que Deus mais vai construir riquezas na sua vida. Vai acelerar esses processos. Vai ser a época que Deus mais vai te dar ambientes de revelação, porque o mundo precisa de homens e mulheres que tenham revelações de Deus. O que são revelações de Deus? São entender aonde Deus está na sua vida, nessa estação, nesse tempo.
ter uma palavra de Deus, onde Deus está para a solução dos seus problemas emocionais, dos seus problemas espirituais, dos seus problemas financeiros, entender onde Deus está, ter esse ambiente de revelação, acelerar esses processos da vida. E aí, oração em língua, meditação na palavra, adoração, são leis que introduzem você com força nessa aceleração. Pastor, falar, pastor. O senhor nasceu num lar cristão, não? Não, eu nasci num lar cristão, mas eu me desviei e só voltei tarde para Jesus. Certo. E quando o senhor foi batizado com o Espírito Santo, quando o senhor foi revestido com fogo, como foi essa experiência? Na verdade, isso foi assim, eu nasci, meus pais eram cristãos, mas de um lar, de um entendimento tradicional, né? De uma igreja teórica tradicional. Assim, quando eu fui batizado no Espírito Santo, foi por fome de Deus, por decepção, por muitas coisas, mas uma fome de Deus. E a primeira experiência depois do Espírito Santo foi ser excluído do grupo que eu frequentava, porque eles não acreditavam no Espírito Santo. Mas foi onde mudou toda a minha história, pastor. Onde mudou toda a minha vida. Sim. Eu, diferente do senhor, tive a oportunidade, o privilégio... O senhor está me ouvindo bem? Eu tirei o fone. O senhor está me ouvindo bem? Agora estou. Ok. Eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão, criado pelos meus avós, né? Assistido por eles. Meu avô foi um grande mentor que eu tive. Foi pastor durante 46 anos da vida dele. E eu tive a oportunidade de experimentar o batismo no Espírito, batismo com fogo, aos 8 anos de idade. E eu não tenho uma memória da minha vida, como eu fui batizado tão novo, uma memória do antes e do depois. Mas eu sei do seguinte, eu sou prova real de que Deus existe, né? Eu nasci de um ventre que passou por muita luta. Minha mãe teve uma experiência no mundo das drogas, e meu pai também. E meu pai mexia com tráfico, um monte de coisa errada. E minha mãe, dentro da gestação, né, ela longe da presença de Deus, né, fazendo uso de entorpecentes, isso tudo indo no ventre, e eu, né, biologicamente absorvendo tudo isso. E nasci com muitas complicações. Fiquei 9 meses numa incubadora. Passei por muitos processos. Nasci com difusão cerebral, só que Deus fez uma obra na minha vida. E se não fosse a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, eu não estaria agora aqui falando para 1.400 pessoas, eu não teria pregado nos altares que já preguei, não teria vivido o que já vivi. Eu tenho certeza que Deus colocou a pessoa certa aqui nessa live. Nós não fazemos uma live sem propósito. Há um propósito divino nessa live. Deus quer destravar a vida de pessoas, colocar homens e mulheres de pé hoje. Há uma unção sendo liberada através da vida do pastor Irineu, para alcançar vidas, assim como eu fui alcançado. Uma vida no Espírito vai acelerar o processo de Deus na sua história. Uma vida no Espírito, uma vida cheia do Espírito Santo, no ambiente certo, vai acelerar o processo de Deus na sua vida. O senhor estava falando sobre ouvir o Espírito. E o Rafael, que é um amigo nosso, que faz parte do nosso movimento, fez um comentário sobre viver na vida no Espírito. Ouvir o Espírito faz toda a diferença, faz com que as coisas sejam aceleradas. Agora, como eu vou ouvir o Espírito? Eu estou aqui numa sala, né, numa família querida que me recebeu aqui, eu estou aqui com 6 irmãos me ouvindo, porém eu não ouço o Espírito Santo dessa forma. Existem vídeos nossos na internet, no culto, eu não ouço o Espírito Santo como eu fui agora ministrado pelo Senhor. Ele fala no meu espírito. Então, o dia que eu entendi a ministração do Dave Robson, que é um discipulador do Senhor, né? E quando eu entendi sobre o orar em línguas, isso foi libertador para a minha vida. E isso fez com que eu acessasse uma dimensão que eu ainda não tinha acessado. Mesmo já tendo sido batizado pelo Espírito Santo desde muito novo, mesmo fluindo nos dons desde muito pequeno. Eu tenho vídeos, né, para provar tudo que eu estou falando, e pessoas que me conhecem, né, que estão aqui na live desde que nasci. Mas a maior prova, Paulo vai dizer que nós somos a carta aberta de Cristo. A maior prova é o Espírito
Santo que está na minha vida e que testifica esse mesmo Espírito no Espírito do pastor Irineu e no Espírito dessas 1.500 pessoas. Eu tenho certeza que Deus quer treinar o nosso espírito, a nos levar a uma capacidade de ouvi-lo. E Ele fala no meu íntimo. Ele fala dentro de mim. Eu sou muito questionado, pastor. Como que eu escuto Deus? Como que eu ouço Deus? Como eu sei quando é Deus e quando é minha mente? E eu sei que o Senhor é uma autoridade de Deus nesse assunto para a nação brasileira. Eu quero deixar aqui já meio que uma sugestão, se não for pedir muito. Eu gostaria que o Senhor, dentro dessas 2 próximas lives, e uma delas, falasse um pouco mais para o nosso povo. Vamos falar. Faz isso. Vamos falar sobre isso. Vamos deixar marcada a próxima live. Você que está com a gente aqui, ó. Já na próxima live nós vamos falar como ouvir o Espírito Santo, tá? Então, pastor, eu sei que eu não sei até que hora que vai a sua live, mas eu quero ainda ficar um pouquinho com você. É o seguinte, primeiro... Vai a hora que o senhor deixar aí. Tá. O senhor então, é o seguinte, ó, a live é sua e eu sou o convidado. Eu queria orar no final aqui agora, mas eu queria 2 coisas. Primeiro, eu queria dar um livro grátis para todo mundo que está aí assistindo a gente, um e-book grátis, tá, pastor? Então, se você quer um e-book grátis, tá? Nós mandamos todo mês para um grupo de pessoas. Um e-book é um livro digital grátis. Então, esse WhatsApp que está aí, ó, você vai pegar, vai entrar em contato. Esse e-book é grátis, não paga nada. Você vai ler, eu quero o e-book, só isso. Aí eles vão te jogar numa lista de transmissão e você vai receber esse WhatsApp, esse livro no WhatsApp. Se você está entrando pela primeira vez, você recebe 4 livros e-books grátis. Depois, todo mês, você recebe um. Todo mês vai receber um e-book sobre algum assunto. É muito legal. Então, você que está assistindo a live aí, ó, tira um print na tela aí desse telefone que aparece embaixo aí, ó. Tá aí Ebenezer fixado aí. Tira esse telefone do escritório e você, então, manda lá e eu vou te mandar. Segundo, se você quer uma informação do nosso evento em setembro, que é online, 7 de setembro, é um feriado, também é nesse WhatsApp. E agora... Totalmente virtual o evento, pastor? Oi? Totalmente virtual o evento? Esse vai ser virtual. Então essas 1.500 pessoas podem participar do evento? Pode, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, tem gente do mundo inteiro que participa, tá? Ele é um evento, tem uma inscrição, pequena, pouquinha coisa assim, pastor, mas as pessoas estão falando, eu quero os 4 livros, você tem que mandar para aquele telefone aí que está embaixo, ó. Não manda na live, manda lá. Na live você vai colocar agora o que você quer. Aí tá certo, já guardei o número. Alguém está perguntando sobre a atmosfera de adoração. Você vai escrever agora o milagre que você precisa agora, aí nós vamos orar por você, tá? Então, aí o pessoal já falando, eu recebo o meu e-book, é uma bênção. Tem gente que recebe aí, pastor. Tá bom, então vamos lá. Vai escrevendo qual a sua necessidade de milagre, nós vamos orar. Próxima live vai ser assim, ó, já vai ter um título, pastor, como escutar o Espírito Santo, como acelerar esses processos aí, tá? Então já vai ficar nessa live de segunda-feira, já fica agendado aí, pessoal. Tá bom? Então, vai escrevendo aí qual que é o milagre que você deseja aí e nós vamos orar. Pastor, quer falar alguma coisa? Depois eu gostaria de orar e aí eu vou me despedir porque eu tenho que descansar às 5 da manhã, eu já começo de novo. Eu quero agradecer ao senhor por participar conosco. Quero deixar aqui meu muito obrigado mais uma vez pela sua generosidade de nos abrilhantar aqui. Claro, eu não posso liberar o senhor sem orar por esse povo. Por favor, nos libera a unção e na sequência eu vou despedir do pessoal também e nós vamos encerrando a live por aqui. Por gentileza, pastor. Vamos orar então, pedir a bênção de Deus, o teu milagre que você precisa, vai escrevendo aí no teu casamento, no seu corpo físico, nós vamos liberar o milagre de Deus sobre a sua vida aqui, concordar com o milagre de Deus e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Você foi escolhido para estar nessa live, Deus te trouxe aqui, isso aqui não é uma conversação, isso aqui é uma ministração do Espírito Santo para a sua vida. Uma ministração do poder de Deus para dentro do seu espírito, para dentro da sua vida. Então, você vai receber uma bênção do Senhor. Pai querido, nós oramos agora
No nome bendito de Jesus. Tantos pedidos que estão aí agora sendo colocados, família, doenças, doenças psicossomáticas, doenças da alma. Eu oro agora, no nome bendito de Jesus. Eu falo um milagre, Deus. Começando na área das finanças, Deus. Nós falamos que aquele que tem necessidade do pão na mesa. Nós falamos, Deus, o Senhor é um Deus de milagres que nós não podemos mensurar como o Senhor faz. Que o Senhor possa trazer o pão na mesa. No nome de Jesus. Nós falamos uma porta de emprego para aquele que precisa de um emprego. Não importa se ele colocou 1, 10, 20 currículos ou mais. Um deles, o melhor, vai dar certo agora. As portas vão se abrir. Se existe uma palavra que foi dada amaldiçoada, uma palavra negativa, se houve um trabalho de feitiçaria, nós agora quebramos no nome de Jesus. E falamos que essa porta de emprego se abra. Aqueles que têm um bem para vender e não conseguem, Deus. Nós falamos no nome de Jesus que haja um rompimento nessa hora. E não só a venda, mas a venda por um preço justo. Aqueles que têm um processo na justiça, que estão perdendo os seus bens, que estão perdendo os seus bens para bancos. No nome de Jesus, nós falamos um livramento e um milagre. Nós falamos daqueles que precisam também de uma solução, Deus. Tem uma aposentadoria presa, uma herança presa. No nome de Jesus, nós falamos um milagre nas suas finanças. Você que precisa de um milagre na sua empresa, nos seus negócios agora. Nós falamos no nome bendito de Jesus. No nome de Jesus, que vai fazer concurso. Que Deus te dê sabedoria para você passar nesse concurso. No nome de Jesus. Eu oro agora por aqueles que estão amarrados emocionalmente, que estão com angústia, com tristezas, que estão amarrados em pressões, opressões, depressões. Nós falamos, diabo, tire as mãos dessa mente, tire as mãos da alma dessa pessoa. No nome de Jesus, nós te libertamos agora. Que uma alegria de Deus venha sobre você. Nós quebramos todo o pensamento negativo que tem vindo sobre a sua mente constantemente. Tudo aquilo que foi feito e amarrado em mundos espirituais, de demônios e feitiçarias, nós quebramos agora. No nome bendito de Jesus. Você foi escolhido para vencer. Nós libertamos a sua alma. Que uma unção venha agora do Espírito Santo, onde você estiver. No nome de Jesus, uma alegria de Deus comece a chegar sobre a sua alma agora. Uma paz de Deus comece a chegar sobre a sua alma. Nós falamos para aqueles que estão com dores no corpo. No nome de Jesus, nós liberamos agora a unção de cura sobre o seu corpo físico. Você que tem uma dor no corpo, você que tem uma dor na mão, na perna, no braço. Nós falamos agora, move essa perna, move esse braço. Você que está com dor no pescoço, move o seu pescoço agora. Deus está fazendo um milagre. Um calor de Deus, um fogo vai descer aonde tem dor. Comece a movimentar. Nós falamos que a sua coluna, você que tem bico de papagaio, problemas da coluna, dores. Em nome de Jesus, levante agora o seu braço, abaixa, levanta, onde você estiver aí na sala da sua casa, Deus vai te curar. No nome de Jesus, você que tem dores, agora nos nervos, inflamações, nós falamos Espírito Santo, venha sobre esse organismo agora, destrói o poder de infecções, de inflamações, no nome de Jesus, doenças de pele, artrite, reumatismo, doença nos ossos. Nós falamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. A pessoa que está tendo, que tinha dor, que tem dor na perna, move tua perna agora. Move tua perna para um lado, para outro, para baixo, para cima. Deus está fazendo um milagre nas suas pernas. No nome bendito de Jesus, nós falamos uma palavra de cura agora sobre a sua vida, no nome de Jesus. Há milagres de Deus chegando sobre você. Há uma pessoa que está com muita dor na garganta. Nós falamos uma palavra de Deus agora. Deus está curando
está sarando as suas amígdalas que estão inchadas, estão infeccionadas. Deus está curando. É como se o Espírito Santo entrasse com a mão dentro da sua garganta, tirando essa infecção agora. No nome de Jesus, seja curado, seja curado agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Uau! Pastor, eu estava em São Paulo. Sim. E numa conferência agora num hotel lá no Ibirapuera. Foi muito boa, muito boa. E a primeira pessoa que eu encontrei, ela foi curada na live que nós estávamos aqui. Ah, que legal! A primeira pessoa, ela falou, pastor, eu estava que não podia falar, minha garganta não passava nem água, nem saliva. E assim, na hora da live, destrancou tudo, parou toda a infecção. Esse é Deus. E ela foi curada no nome de Jesus. E assim como você que está assistindo a live aí também, Deus curou você. Você vai ver que os sintomas começaram a parar de acontecer aí. Se você tinha dor, agora move seu braço. Se você tinha algum nódulo, caroço no corpo, procura isso. E você vai ver que Deus fez um milagre. Gente, Aleluia. Depois vocês vão contando os milagres que Deus fez aí. Manda também para o pastor, né? Por favor. Pastor, despede do povo aí. Gente, amanhã às Amém. 5h30 da manhã nós temos uma live no YouTube. Quem quiser seguir a gente tão cedo, nós vamos lá. E segunda-feira que vem, não perca, às 9h30, 21h30, nós vamos falar como ouvir o Espírito Santo, né, pastor? Vai ser muito forte. A única coisa que nós vamos te obrigar é que você tem que convidar no mínimo 7 pessoas, tá? Você vai mandar 7 pessoas, um convite para 7 pessoas aqui. Yes. O que passar de 1.600 pessoas na próxima live, nós vamos atribuir a você esse convite. Você trouxe essas pessoas. Gente, beijão no coração. Não esquece, se você quiser informação do nosso ministério, tá o telefone aí. Pastor, beijão no coração. Deus abençoe você. Beijo no teu coração. Te amo, meu pastor. Fica na paz. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. É isso aí, pessoal. Deus é bom demais, hein? Gente, vamos encerrando por aqui. Segunda-feira que vem tem mais. Fique atento às publicações, às informações que são compartilhadas nas nossas mídias, tá? Sábado agora nós temos um evangelismo estratégico, uma ação no Jardim Primavera. Eu preciso chegar na marca de 70 famílias sendo alcançadas com uma cesta básica. Se você pode nos ajudar, envie-nos uma oferta, semeie em nosso ministério, ok? Eu vou deixar aqui para você o nosso Pix gravado. Pastor, eu posso enviar uma oferta de R$10. Então envie R$10. Pastor, eu posso enviar uma oferta de R$1.000. Faça isso também. Eu tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado através da sua generosidade. Gente, nós vamos encerrando. Essa live vai ficar salva aqui. Você vai agora lá e comente algo que marcou você. Comente algo que foi importante e relevante para você. Você vai viver algo novo na parte de Deus. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Está sendo liberada uma aceleração de Deus sobre a sua história. Eu tenho certeza que você vai romper. Ainda nesse ano nós vamos viver coisas grandes e inéditas da parte de Deus. Eu tenho um outro pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso YouTube, corre lá agora e se inscreva. Se você quer conhecer todas as nossas mídias, lá na bio você tem acesso, inclusive a um grupo exclusivo no Telegram e também no WhatsApp. Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui. Nessa semana agora aí será uma semana de resposta de Deus, será uma semana de livramento, segunda de primeira. Graça e paz a todos, Deus abençoe, tchau!